Boa tarde a todos. Estamos iniciando, né, o nosso momento aí de estudo, melhor, daqui a alguns minutos, às 18 horas. Eu só gostaria de saber se meu áudio está chegando bem para vocês. Quem puder depois me dar o retorno nesse tempinho em que ainda nós temos aí uns 2 minutos ainda, para eu poder saber se eu vou ter que mexer em alguma coisa. A princípio, eu creio que não. Mas se alguém puder me dar esse retorno antes de começarmos, eu agradeço. Ah, obrigado, Eneida. Obrigado pelo seu retorno. Que bom. Bom que meu áudio está chegando bem para vocês. Estava preocupado. Muito obrigado. Ao administrador também, do GECAL, do Itaipuaçu, obrigado. Ainda bem, estava preocupado era com esse som, porque de manhã eu tive uma certa dificuldade e foi difícil de arrumar uma solução, mas graças a Deus conseguimos. Irmão Atmos, boa noite. Ana, boa noite. Que bom, pessoal chegando. Só espero que não vaze muito barulho lá de fora, que o pessoal está bem empolgado com o dia de amanhã. Então estão soltando fogos, fazendo alguns barulhos. Espero que isso não nos atinja nesse momento, né? Ah, obrigado, Evaldo, pelo seu retorno. Muito obrigado. Marise, obrigado, Marise, também pelo seu retorno. Seu Evaldo, seja bem-vindo. Então, 18 horas, né? Vamos começar então realmente o nosso estudo. Primeiramente, uma vez mais, boa noite a todos que estão chegando, que já estão aqui nesse momento de estudo no grupo Espírita Caminho da Luz, e no qual nós fomos convidados para podermos estudar junto com vocês o tema O Sentido da Vida. Eu gosto de dizer que nós estudamos. Palestrante eu não sou, a gente estuda. Apesar de não estarmos fisicamente tão próximos, mas nós estamos aí com essa ferramenta maravilhosa, que esse canal virtual que nos permite estar tão próximos. Isso é muito bom, é muito gratificante. E nós então vamos começar o nosso estudo. Primeiramente nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E vamos ler o item 1 e o 3 do segundo parágrafo em diante. Então começa assim. É uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, que nos diz assim: Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo, tu és rei? Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Nos fala então o Sr. Allan Kardec no segundo parágrafo do item 3. Jesus, entretanto,
adequando o seu ensino ao estado dos homens da sua época. Não lhes deu um esclarecimento completo, porque os deslumbraria sem esclarecê-los, porquanto eles não o compreenderiam. Jesus limitou-se a colocar, de certa forma, a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem sobre o assunto é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para um grande número de pessoas, é apenas uma crença, sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam aptos para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. Ela é uma realidade material, demonstrada pelos fatos, visto que são as testemunhas oculares que vêm descrevê-las em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais simples pode imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como se representa um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada às condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que ali se encontram, são tão racionais que se reconhece que não pode ser de forma diferente e que ela representa perfeitamente a verdadeira justiça de Deus. Nesse momento, então, vamos unir os nossos pensamentos, sentimentos, à figura amorosa do Mestre Jesus e vamos dizer assim: Mestre Jesus, irmão querido de todas as horas, agradecemos ao teu coração amoroso por mais esse momento em que aqui nos reunimos em teu nome para esse estudo nesse dia. Que tua paz, a tua harmonia se faça presente em nossos pontos de origem e também ao grupo GECAL, que mesmo distanciados que estamos fisicamente, mas nesse momento estamos todos unidos num só pensamento junto a ti, Mestre querido. E assim, em teu nome, em nome também desses bondosos amigos espirituais que nos tutelam e estão sempre ao nosso lado, e mais acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Que bom, o pessoal está chegando, isso é muito bom. Então, o nosso tema de hoje, como já foi falado, é o sentido da vida. E então nós iniciamos com a pergunta: qual o sentido da vida? Já paramos algum momento em nossas vidas para nos questionarmos qual o sentido da vida? São as perguntas básicas de todos aqueles que adentram nesse mundo em que vivemos, nesse mundo material. Claro que há muitas teorias, muitos sistemas, muitas ideias, muitas filosofias que tentam chegar a essa conclusão e que muitas das vezes mais confundem do que ajudam. E o espírito, necessitado de progresso, porque isso é inerente ao espírito, ele se questiona perante a vida: há algum sentido para a vida? Então vamos, nesse breve momento que aqui vamos estar reunidos, vamos tentar, pelo olhar espírita, o que a doutrina pode nos ajudar nesse momento. Até porque falamos a espíritas, claro, né, isso é muito bom, mas também nós temos que falar àqueles corações em que ainda não compreendem a doutrina, não tiveram contato com a doutrina. Esses, principalmente, né,
é que precisam desse auxílio. Tal como Jesus, na sua época, né, veio para os doentes, para os necessitados, a doutrina espírita também, porque a doutrina espírita nada mais é do que o Cristo redivivo. E esses corações em que ainda se encontram confusos com o que a vida proporciona muitas das vezes, esses corações são os necessitados. Não que nós não sejamos, somos também. E é muito bom nós estarmos já despertos e já estando aqui ouvindo, refletindo nesse tema tão profundo. Atual, creio que sempre o é. Mais ainda nesses dias, com certeza, vivemos um momento único como os espíritos encarnados que somos. O mundo passa por uma transformação, já ouvimos falar nisso. O mundo passa por uma transformação. Para nós, já compreendemos um pouco o que isso significa, mas para muitos corações que estão passando nesse momento as suas dificuldades com os seus parentes, amigos e consigo mesmo, vão ficar atônitos algumas vezes, porque ainda não entenderam, não despertaram, né, para esse sentido da vida. E isso é bom, porque é inerente ao espírito, a gente precisa estar em busca sempre das respostas. É claro, né, que a gente fazendo esse esforço, tivermos boa vontade em procurar, e é isso que nós estamos fazendo aqui, em busca dessa resposta, que se nós não trouxermos toda de uma vez, mas vamos tentar ajudar a esses corações a se aproximar da doutrina espírita e vir a compreender melhor o que seja isso. Vamos então, antes de começar, eu me baseei o estudo, tá, nessa obra, tá, de Leon Denis, O Porquê da Vida, além das obras básicas, tá, e de Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções. Então nós devemos estar girando mais ou menos nessas ideias, tá? Claro, Joana, ela fala com muita propriedade, né? Ela enfoca bem o lado psicológico do ser, do espírito, né? E com viés, né? Com viés não, com base da doutrina espírita. Então, eu vou começar antes com trazendo um trecho lá do livro O Porquê da Vida, de Leon Denis, no capítulo 1, Dever e Liberdade. Vocês permitam eu ler para poder ser bem fiel ao que aqui Leon Denis vem trazendo, tá? E depois a gente discorre um pouquinho sobre isso. Então nos fala Leon Denis: qual o homem que nas horas de silêncio e recolhimento já deixou de interrogar a natureza e o seu próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Onde está esse que não tem procurado conhecer os seus destinos, erguer o véu da morte, saber se Deus é uma ficção ou uma realidade? Não há ser humano, por mais indiferente que seja, que não tenha enfrentado algumas vezes com esses grandes problemas. A dificuldade de resolvê-los, a incoerência e a multiplicidade das teorias que daí se derivam, as deploráveis consequências que decorrem da maior parte dos sistemas conhecidos, todo esse conjunto confuso, fatigando o espírito humano, o tem atirado à indiferença e ao ceticismo. Leon Denis, ele surge na doutrina espírita, para aqueles que não conhecem, esse apóstolo, né, do espiritismo, ele surge ali por final do século XIX, início do século XX.
E vocês vejam, lembra que nós começamos até a conversar um pouco, já falar a respeito disso um pouco? Esse questionamento é atual, sim, mas ele já acompanha a humanidade há séculos, há milênios e milênios. E é claro, muito, né? Muito foi necessário para chegarmos até aqui nesse momento. Muito foi necessário para chegarmos até a doutrina espírita. Precisou do amadurecimento do pensamento humano, a inteligência humana. A doutrina espírita surge no momento exato em que a humanidade atinge a sua idade da razão. Porque todos os conhecimentos que nos chegam, há a necessidade do maturamento. Um fruto, nós não pegamos esse fruto de uma árvore sem que ele esteja maduro para aproveitá-lo. Nós precisamos daquele tempo de maturação. E a natureza, como nos diz, e Leon Denis é fabuloso. Leon Denis, ele usa a natureza, ele diz que a natureza é um livro aberto para aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, assim como Jesus já nos disse há muito tempo, né? Há 2020 anos atrás. Então já nos ensina a própria natureza que tudo precisa do seu tempo. É claro que no meio dessa maturação existe diversas dificuldades em que a humanidade tentou prender o progresso, quis frear o progresso. E nós vamos lembrar que na época de Kardec e de Leon Denis, no século XIX, foi então o momento em que a humanidade começa a romper correntes que o prendiam a pensamentos até então que não poderiam ser questionados. Havia uma ordem que você não poderia ultrapassar, porque existia os mistérios de Deus. E com isso convivemos durante um largo período de tempo em que maciçamente nos foi incutida a ideia de uma morte terrível, de que o pecado era grande, e com isso trazemos esses momentos para o dia atual, onde muitas das vezes encontramos pessoas que ainda se sentem perdidas, por não compreender quem sou eu, o que eu vim fazer aqui e para onde vou. E agora, pegando um trechinho lá de Joana de Ângeles, mais recente, né? Joana de Ângeles é mais próximo aqui de nós. Lá no livro Desafio e Soluções, Vida, Desafio e Soluções, no prefácio, ela diz assim para nós: por mais que a mente humana interrogue a respeito da vida na atual conjuntura do conhecimento intelectual, embora inegavelmente vasto, difícil se torna encontrar as respostas adequadas que lhe facultem aprender todo o seu sentido e significado, reduzindo-a a casos absurdos, destituídos de qualquer lógica. Alguns investigadores simplificaram-na, eliminando maiores preocupações em torno da sua magnitude. Outros a estabeleceram sobre conteúdos mitológicos de fácil aceitação, graças aos componentes do sobrenatural e do maravilhoso. Joana vem, então, atualizar um pouco mais o texto de Leon Denis, mas trazendo para nós ainda a mesma dificuldade, que apesar de todo esse avanço, de toda essa maturação em que a humanidade conseguiu até hoje, ela ainda está com uma visão estreita de nascimento e morte. Abrange apenas esse período de vida. O que há antes do nascimento, eu não sei, e o que há depois da morte, eu também não sei.
E normalmente, depois da morte, é o nada. E sem esperanças, a humanidade e aqueles em que se permitem ainda ou estão ainda num estágio de evolução tal e que não se permite esse questionamento, simplesmente não vem esperança em lugar nenhum. E se o nada não existe, então vamos usufruir tudo aquilo que nos é de direito, esquecendo, não querendo ouvir uma voz que o tempo todo, a todo instante, nos acompanha, que nos mostra o caminho. Voz essa que Deus nos deu desde a nossa criação. É isso que nós vamos tentar entender nessa noite. Por quê? Nós não sabendo quem somos nós, não conhecendo a nós mesmos, como é que nós vamos conhecer o que há além? O antes do nascimento e o após a morte. Porque simplesmente ainda não me conheço. Conheço biologicamente. A ciência evoluiu de tal forma que ela descortina para qualquer um se a perguntar o que somos nós. Um amontoado de moléculas, átomos, fótons, prótons, elétrons, quarks e aí por aí vai. O químico vai dizer que são junções de carbono com mais nitrogênio e por aí vai. Mas o que vai lá no íntimo, isso ainda a ciência não conseguiu chegar. E a ciência é necessária. Tanto é que se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui. E a doutrina espírita, o que ela traz de bom para nós é isso, porque ela é aliada à ciência. Ela jamais vai de encontro à ciência. E pelo contrário, o Sr. Allan Kardec, durante a codificação espírita, ele foi muito claro em dizer para nós que no momento em que a ciência mostrar que a doutrina espírita, aquilo que os espíritos ensinaram, está contra as leis naturais e que a ciência encontrou, fiquemos com a ciência. Mas, por enquanto, a ciência ela apenas atinge o material. O que vai no espírito, o que vai no coração, o que vai na cabeça, isso ainda não chegou. E a doutrina espírita, ela vem nos mostrar, vem rasgar esse véu, vem rasgar essa cortina que se esconde antes do nascimento e após a morte, mostrando para nós que nós somos os seres imortais. Já paramos para pensar sobre isso? Nós outros espíritas e aqueles que aqui chegam pela primeira vez, você saber que você é um espírito imortal? Num primeiro momento pode até ficar em choque, sem entender bem como esse processo funciona. Mas a doutrina espírita ela vem muito claramente nos ensinar, quando o Sr. Allan Kardec, codificando a doutrina espírita, questiona lá os espíritos: quem somos nós? E os espíritos dizem que somos criação de Deus e que fomos criados simples e ignorantes. Simples, sem muitas complexidades nas quais nós temos hoje. Ignorantes, porque estaríamos como livros com folhas em brancos a serem escritas. Tivemos o começo, não sabemos quando foi isso, mas naquele momento, como princípio inteligente do universo, viemos paulatinamente escrevendo nesse livro de nossas vidas. Viemos angariando experiências. Ora no reino mineral, aprendendo a aglutinar
as moléculas, os átomos, mantê-los coesos, ora como vegetal, começando a ter a sensibilidade, a surgir a sensibilidade. Já tinha angariado os conhecimentos para agregar, para se manter coeso, para manter um corpo, para manter todos aqueles átomos interligados para manter um corpo material. Como vegetal, nós viemos então para exercitar um sentimento, sentimento não, começarmos a desenvolver certas sensibilidades primeiras, primitivas, tal como a dormideira, que quando nós encostamos, ela se fecha. Ou como aquela planta carnívora, né? Que quando o inseto pousa, ela vai, fecha e se alimenta daquele corpo. Depois passamos pela fase animal, onde já mais evoluídos, nós começamos a desenvolver com mais intensidade o instinto. E começamos também a desenvolver um pouco a inteligência. Porque no animal há uma inteligência rudimentar. O Sr. Allan Kardec questionou os espíritos e os espíritos responderam dessa forma. Instinto, que é uma inteligência ainda primitiva, em que ele começa a evoluir e a crescer nesse crescimento gradual e lento. Isso tudo não se faz de uma hora para outra, até chegar como espírito. Então ele se torna homem ou mulher, se torna espírito. E esse espírito já aprendeu então a aglutinar átomos, já começa a ter uma sensibilidade mais complexa, porque veio se desenvolvendo, já traz em si o instinto em que os animais, quando o animal foi treinado. E agora chega o momento da razão e do desabrochar da inteligência e começa a desenvolver a intuição. E quando for mais na frente, entrando pelo reino angelical, aí outras percepções irão aparecer e crescer e cada vez mais nesse crescente e num progresso incessante e infinito. Por isso, espíritos imortais, porque tivemos um início e mais o fim nós não teremos. Nós continuamos espíritos encarnados nesse momento. Que aí o Sr. Allan Kardec, quando questiona lá os espíritos, quando fala sobre a pátria espiritual, lá no Livro dos Espíritos, os espíritos esclarecem Kardec dizendo: há dois mundos. O principal, que é o mundo espiritual, de onde todos nós viemos e de onde todos nós retornaremos. E o mundo corporal, esse em que espíritos encarnados, que espíritos que necessitam de evolução, ainda estão num processo de crescimento, precisam da matéria, desse corpo, das mãos, dos braços materiais, das pernas, de um corpo material em um globo, em um universo. Porque Jesus já nos ensinou também há 2020 anos atrás. A casa do meu pai há muitas moradas. E esse nosso globo, esse nosso planeta, nos abriga nesse momento, em virtude do grau evolutivo em que nós estamos. E nos dizem mais, que o planeta, tal como os indivíduos, também evolui e cresce. Nosso planeta já foi um planeta primitivo. Naquele momento em que ele se constituía, né? Começava a aglutinar areia cósmica, começa a gerar calor e começa a se preparar para receber a nós espíritos. Tudo isso coordenado por Deus e Jesus. Só nisso aí
creio que a gente já começa a ter um alento para esse nosso questionamento do qual o sentido da vida. Porque nós já começamos a entender que tivemos um início. E esse início, nós não sabemos quando isso aconteceu. Mas ele existe e acontece. Recentemente eu fui fugindo um pouquinho, né? Eu fui comprar uma porta em madeira e conversando com o senhor que era o dono lá da loja, ele falou: pô, você pode levar esse tipo de essa porta aqui dessa madeira X. Aí eu falei: olha, eu não sou entendido em madeira, mas pelo tipo de madeira que você está falando e o pouco que eu conheço, isso não é uma madeira boa. Isso o cupim vai atacar, que é uma maravilha. Aí ele riu, né? E eu fiquei, né, com a pergunta no ar. Por que ele está rindo? Aí ele: só que tem uma coisa. Essa madeira, tempos atrás, ela realmente ela tinha essa problemática. Os cupins atacavam, inclusive ela tinha facilidade de empenar. Mas isso há muito tempo atrás. Hoje, com o trabalho que a ciência está fazendo de genética, essa porta ela já é naturalmente preparada para resistir. Ainda o cupim ataca, mas ela é preparada para resistir. Ela já é um pouco melhor do que aquela madeira de antes. Claro, nós vemos ali a mão do homem, né? Junto com a ciência, junto com o seu progresso, com a sua evolução, já atuando na natureza. Tudo isso com permissão de Deus, para nos trazer um conforto. Então, nos mostrando que, mais uma vez, e como Leon Denis nos alerta, a própria natureza é um livro aberto a todos que queiram aprender e pare para observar, nos mostrando que tudo cresce, tudo progride. Não talvez na velocidade que nós gostaríamos, mas há um progresso, há um avançar lento, mais gradual, mais constante. Até porque isso, né, mostra a sabedoria divina, né? Em todos nós, a lei do progresso ela está inscrita. É por isso que nós fazemos esses tipos de questionamentos. O homem pode querer até frear o pensamento humano, querer frear o progresso, mas é dentro de nós, em algum momento de vida, aquilo fica remoendo. Eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Eu não nasci apenas para levantar, tomar café, almoçar, jantar, dormir. Levantar, almoçar, tomar café, jantar e por aí vai. E novamente dormir. Isso nos incomoda. Tanto assim que quando nós trabalhamos todos, né? Então, quando nós estamos trabalhando durante o ano, chega no meio do ano para lá, ou dependendo da situação até antes, né? A gente fica doido para as férias. E quando chega as férias, nossa, que beleza, nós vamos, né? Finalmente férias, vou poder curtir. Aqueles que podem vão para um lugar melhor, vão para uma praia, vão para uma casa de campo, enfim. Ou mesmo ficar em casa, né? Vou aproveitar, vou ajeitar minha casinha, vou arrumar uma coisa aqui, outra coisa ali, vou assistir aquele seriado, ou melhor, vou assistir todas aquelas palestras do GECAL que eu ainda não tinha visto, né? Isso ainda é melhor ainda. Mas pode observar que é muito boas férias quando nós estamos lá, chegamos, né? Primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, a primeira semana, a segunda semana. Eu já vi tudo, já fiz o tour pela cidade, já fui em tudo quanto é praia, já fui em tudo quanto é passeio, já conheço cada grão de areia, já andei ali naquele morro. A cama do hotel até que é boa, mas sabe, estou sentindo uma falta da minha cama.
Nossa, cada restaurante que eu vou, mas sabe que eu estou sentindo falta do meu arroz com feijão e ovo que eu faço em casa? Então nós temos, né, essa necessidade cada vez maior de progredir, de crescer. Voltar para casa é ter a consciência de que aquilo é bom, mas eu preciso voltar para continuar o meu trabalho. A gente não fica parado só embaixo de uma sombra, deitado numa rede com um coco, um coco na mão e tomando e vendo a vida passar. Nós não aguentamos, o nosso próprio corpo, ele pede que nos movimentemos. Nesse momento que estamos passando, nós vemos isso, né? Graças a Deus, nós temos essas ferramentas que nós estamos usando aí para estreitar os nossos relacionamentos, para a casa espírita não parar. E muita da gente fica mais tempo sentado, digitando, preparando estudo, reunião disso, reunião daquilo, mas chega uma hora que o corpo da gente, as pernas, começa a tremer, né? O braço, as posições já começam a incomodar a gente. Eu tenho que parar, eu tenho que levantar. Aí levanta, mexe para lá, mexe para cá, vai ali na cozinha, pega um copo de água, vai na varanda, abre a janela, olha para o céu, se movimenta, brinca com o cachorro, fala com a esposa, com as crianças e retorna. Por quê? Nós precisamos de atividade. O corpo precisa disso. Podemos, devemos, né, exercitar o cérebro, mas também precisamos movimentar os nossos corpos. Olha que sabedoria divina isso. Por mais que a gente queira ficar parado, nós não conseguimos. Então, isso é que nos move para o crescer. Por isso que nós fazemos essas perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu sentido de vida? Porque há algo em nós que nos incomoda. E isso se chama lei do progresso. É a consciência, essa voz íntima que Deus colocou em cada um de nós, para que nós nos movimentemos para um objetivo: crescer, aperfeiçoar, evoluir, sermos felizes. Aprendermos a ser feliz não sozinho, porque isso também nós vamos aprender com a doutrina espírita. Jesus já nos ensinou isso. Quando ele falava assim, quando ele falou para nós, né, resumindo a sua doutrina de amor: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Porque não existe felicidade egoísta. Não existe a felicidade do Laurindo. Eu estou feliz a pampas. Fiz o que eu quis na minha vida. Li um bom livro, fiz aquela comida gostosa. Mas essa felicidade é passageira, porque nós precisamos de uma outra felicidade mais duradoura. E essa felicidade duradoura, ela está ligada à felicidade do outro. Nós não seremos inteiramente felizes, nós não seremos inteiramente completos se ainda nós vermos o outro infeliz. Por isso que Jesus, quando passou por nós, nos exemplificando, nos ensinando, ele mostrou que para sermos felizes dependemos da felicidade do outro também. É por isso que quando fazemos as coisas boas da vida, quando nós somos pessoas de bem, quando nós esquecemos de nós, talvez não na proporção de Chico Xavier, de Divaldo Franco, esses expoentes, né, da doutrina espírita, ou não, porque homem de bem nós vamos encontrar na doutrina espírita, mas também vamos encontrar em diversos outros segmentos da vida, em outras religiões, com certeza, até ateus. Vamos encontrá-los. Que o homem de bem é aquele que faz de coração. E quando ele faz algo de bom, em que ele ajuda o próximo, quem nunca experimentou a alegria de ver uma criança receber um doce? De um pai de família, quando recebe uma cesta básica,
ou daquela criatura que muitas das vezes até rejeitamos um certo momento e que nos pede um pedaço de pão para comer, e quando a gente vai na padaria, compra um café com leite, um misto quente, leva para essa criatura, a felicidade que essa criatura passa para nós e o bem-estar que nós sentimos. Isso é felicidade. Conquistar as coisas materiais já nos diz lá no Livro dos Espíritos, quando o Sr. Kardec questionou os espíritos, e os espíritos responderam: precisamos apenas do necessário, o supérfluo não precisamos. Se nós soubermos viver com o necessário, nós estaremos vivendo bem. O supérfluo que é o problema. Mas por que nós temos supérfluo? Não, saiu aquele celular novo, super mega, diferentão, com tudo que tem direito. Não, eu preciso daquele celular. Mas você não trocou o celular mês passado? Você não comprou um celular top? Agora você vai... Não, mas esse aqui já está velho. Olha só, eu preciso? Ou é só para me satisfazer? É a felicidade egoísta? Se talvez eu pudesse fazer um outro movimento em que levasse a alegria a alguém, levasse um bem-estar, a felicidade seria diferente. E aí sim, eu saberia o que seria uma felicidade verdadeira. E é isso que nós buscamos. Porque Deus, Ele já nos... Todos nós, todos, desde aquele mais evoluído ao que ainda está começando aqui no planeta Terra, e tanto aqueles outros que ainda estão em outros orbes, que estão começando, ou aqueles outros espíritos que estão mais à frente. Mas eu digo principalmente nós e aqueles que estão começando. Todos nós temos latente todas as virtudes. Tudo aquilo que é de bom nós já temos e trazemos em nós. Mas vocês lembram que nós começamos a falar que o espírito ele evolui, ele cresce? Nessa caminhada que ele vem fazendo lá de trás, lá do mineral, né, do vegetal, do animal, entrando para o reino nominal, nós trazemos muitos acertos, mas também trazemos algumas dificuldades. Dificuldades essas que nos traz hoje a dor, nos traz a dúvida, porque em momentos lá atrás eu não quis saber de crescer e evoluir moralmente. Eu só queria saber de viver a vida. Não importa como eu vou conseguir aquele cargo. Eu vou passar por cima de todo mundo. Custe o que custar. Que preço é esse que eu vou ter que pagar mais à frente? Porque as nossas ações, elas estão interligadas, elas não se perdem. O nosso hoje é reflexo daquilo que nós fizemos lá atrás. O nosso futuro depende do que nós estamos fazendo hoje. Não adianta querer plantar espinhos, colher morangos. Porque Jesus já falou, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Vejam, Jesus, 2020 anos, mais ou menos, já nos alertava isso. E sabendo que sua doutrina iria sofrer modificações pelos homens, ele, antes de sair da terra, fala que mandaria um consolador, que ensinaria tudo aquilo que ele tentou falar para nós, e sabia que o homem ia deturpar o que ele disse. Esse consolador ia vir para restituir todos os ensinamentos que ele tinha deixado para nós. E surge a doutrina espírita. Com essas explicações,
que nós estamos tendo aqui e com tantas outras. Porque à medida que estudamos, que vamos nos inteirando junto à doutrina espírita, nós vamos compreender melhor. Porque a doutrina espírita, ela não é um sistema fechado. Ela não impõe nada. Pelo contrário, ela deixa em aberto, ela explica, ela ensina tudo aquilo que o Cristo quis dizer para nós e nós não compreendemos. E ele é o nosso modelo, porque está lá no Livro dos Espíritos, quando o senhor Allan Kardec pergunta aos espíritos, lá na questão 625, qual o maior modelo para a humanidade? E é uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Então esse mestre, e devemos falar sempre dele, ele é que é o nosso mestre maior. Ele é que é o nosso objetivo, o nosso farol. E vocês vejam, ele já explicou isso para nós antes. Mas os homens, né, nós, porque se hoje estamos aqui, já atingimos um grau de evolução. Mesmo ainda com a dificuldade de compreender o que vem a ser o sentido da vida. Que eu acho que, pelo tempo que nós já passamos aqui, acho que já deu para compreender um pouquinho. Né? Mas mas nós estivemos lá atrás. Fomos contemporâneos de Jesus. Não talvez lá em Israel, mas tivéssemos vivido em outros pontos no globo. E nós recusamos em algum momento esse aprendizado. E chega esse momento de amadurecimento do ser humano, em que essa doutrina espírita, que tem menos de 200 anos, outras religiões são milenares, tem mais tempo que a doutrina espírita. Então a ideia do pecado ainda ela é muito arraigada, do mistério de Deus, do que não se sabe, ninguém voltou para contar. Lei do engano, a doutrina espírita prova que vieram e estão nos dizendo que há vida, vida em abundância, que a morte é uma grande ilusão, que a morte é um processo de vida, é um passar de um lado para o outro, é deixar esse corpo carnal e continuarmos sendo quem somos em espírito. Lembre-se que eu falei no anterior que a doutrina espírita nos ensina a verdadeira pátria é a espiritual. De lá viemos e é para lá que nós voltaremos. Nós estamos aqui nesse momento num breve estágio de aprendizado. Fomos internados numa escola para nos aperfeiçoar, para crescer intelectualmente. E isso nós temos muito. Vide a nossa volta. Basta olhar a nossa volta. Olha aqui esse instrumento que nós estamos utilizando. O que a inteligência do homem está fazendo. E vai fazer coisa ainda muito melhor e maior. Quanto à inteligência, estamos ótimos. Mas precisamos desenvolver a moral. E aí é que está o ponto-chave, o tendão de Aquiles da humanidade. Dos espíritos que ainda encarnados e desencarnados, que ainda estão nesse planeta. Que já foi um planeta que abrigou elementos primitivos, seres primitivos, e que hoje é um planeta de provas e expiações a caminho de um mundo melhor, a passar pelo mundo de regeneração. Com certeza já ouvimos, mesmo aqueles não espíritas, porque também uma outra coisa que essa pandemia está fazendo, esse isolamento está fazendo, disseminando palestras, estudos, encontros, seminários virtuais a mancheias. Basta entrarmos na internet e nós vamos encontrar vários estudos, vários momentos de reflexões para descobrirmos o sentido da vida. Mas isso é um caminhar.
Como nos fala Joana de Ângeles, no livro Vidas e Soluções, não lembro agora qual o capítulo, que ela fala dos homens que dormem para a vida, que continuam dormindo porque não querem acordar para ver a realidade da sua vida e preferem continuar dormindo nos bares, nos restaurantes, dentro de casa ocioso, na rua quando deixa de ajudar um outro, porque simplesmente não quer mudar. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que não tem jeito. Queira ou não queira, vai crescer, porque existe aquela vontade de crescer nele. Se ele ainda não desperta hoje, futuramente, mais à frente, ele vai despertar. Nós que aqui estamos hoje, você que está chegando a primeira vez, ou nós que já estamos na casa espírita, estudando e trabalhando, já tivemos um ponto diferente. Simplesmente já vislumbramos o sentido de vida, o sentido da vida, mas queremos mais. Porque a doutrina espírita nos ensina que não basta só saber, precisamos cada vez mais aprofundar, conhecer, aprimorar, evoluir, crescer moralmente e intelectualmente. E os Espíritos nos ensinam também, lá no Livro dos Espíritos. Desenvolvemos primeiro a inteligência, é o que nós estamos vendo aí. E a moral vem depois. Porque precisamos aprender com a inteligência a discernir o certo do errado, o bom do mal. E quando descobrimos, quando aprendemos esse caminho, aí sim a nossa moral desenvolve. Porque aí já não vamos querer seguir por aquele caminho tortuoso, cheio de espinhos. Vamos querer procurar um outro caminho. E é claro, para voltar para aquele caminho reto, para aquela estrada lisa, né, um asfalto liso, é necessário que eu faça um caminho ainda difícil para chegar lá, porque eu me afastei dela. E foi muito bom lembrar desse caso, porque quando a gente pega uma estrada boa e por um acaso a gente sai dela, que a estrada não é boa, nós ficamos doidos para voltar para ela, não é isso? Que é cheio de buraco, o carro não anda na velocidade que a gente gostaria, a viagem atrasa. E é isso, é essa consciência de ver que esse caminho que nós estamos seguindo não vai nos fazer bem, não nos vai trazer sentido de vida. Então nós procuramos retornar para esse caminho, para o caminho melhor. Só que algumas vezes, porque desviamos tanto, nós somos obrigados a dar um tanto outro de volta para até retornar àquela estrada pavimentada novamente. E aí vai levar um tempo. Não que isso seja punição, né? E a doutrina espírita é fabulosa, porque ela nos ensina que Deus, ele é misericórdia, ele é bom. Suas leis são justas para todos, porque ele não dá privilégios a ninguém. Jesus, ele se apresentou como um espírito superior, mas ele também, no passado dele, foi como nós. Também começou simples e ignorante, mas ele se desenvolveu e veio para nos ensinar que nós também podemos passar por isso, porque já atingimos uma idade de maturação que nos permitia compreender. E esses momentos em que nós estamos vivendo são esses momentos que estão nos sacudindo para mostrar: você é mais do que isso. Você pode crescer, você pode ser feliz. Mas a sua felicidade não vai depender só de você, depende da do outro também. Se há um coração que ainda sofre ao seu lado, você não vai ser inteiramente feliz. Você vai ter uma felicidade relativa. Mas ela dá a chave também, ela nos ensina, doutrina espírita, que basta que queiramos, estudemos, leamos bons livros,
Comecemos a evitar conversas fúteis. Leon Denis fala isso claramente em suas obras. Problema do ser do destino. Leiam também. Ele explica muito bem isso. Que é necessário nós termos sempre esse contato com o belo, com a natureza. Ouvirmos boas músicas, termos boas conversas, boas leituras, assistir bons programas. Basta que para isso nós procuremos, nós façamos o nosso esforço. O nosso sentido da vida é progredir, é caminhar, é ser feliz. Mas isso não vai se conseguir também de uma hora para outra, como eu disse lá no início. E os espíritos nos ensinam isso. O progresso existe, ele acontece, mas ele ocorre de maneira lenta. Precisamos conhecer a nós mesmos, primeiramente. E é isso que a doutrina espírita nos faz. Quando nós estudamos, ele nos ensina a nos conhecer primeiro. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? E já começamos. Somos espíritos imortais. Somos espíritos que estamos hoje aqui, mas nós temos uma história lá atrás, que no momento nós não lembramos. E há o porquê de não lembrar. O tempo não vai nos permitir alongar muito a respeito disso, desse assunto, né, de esquecimento, mas há um motivo para nos proteger. Misericórdia divina. Porque se lembrássemos de vidas passadas, nós perderíamos essa. Então, é um meio de recomeçarmos, de acertar a nossa caminhada, mesmo com aqueles que nós machucamos lá atrás e que muitas das vezes estão ao nosso lado, que nos faz sofrer, que nos traz preocupação. Não é castigo de Deus. E isso fique bem claro para nós, porque Deus é misericórdia. Se estamos nesse mundo de dores, expiações, de dificuldades, é porque há necessidade para nós, como espíritos em crescimento, em evolução. Nós não conseguimos chegar à universidade de uma hora para outra. Há etapas, há caminhos a serem seguidos, há momentos em que nós temos que galgar. Nós não atingimos o cume de uma hora para outra. Precisamos caminhar. Outros vão falar assim: vou de helicóptero. Tudo bem, mas você vai ter que ir no aeroporto, vai ter que contratar a empresa, olha só o tempo perdido. E vai ter que pagar para o helicóptero subir até lá naquele cume. Há tempo para tudo. E muitas das vezes você vai pagar e ele não consegue subir. Ele fica no meio do caminho. Porque é necessário as experiências. Assim, é muita informação, né? Nosso horário adianta bastante, o relógio aqui no GECAL passa muito rápido, né? Há muitas outras informações que nós gostaríamos de passar ao coração de vocês, mas fiquem com a certeza que é melhor nós estarmos encarnados nessa vida, passando por essas dificuldades, do que simplesmente deixá-la. Isso jamais. Precisamos ter sempre a esperança ao nosso lado. Até porque, para sermos esses espíritos felizes, precisamos passar por essas etapas de vida. Precisamos aprender as matérias que são necessárias para passar adiante. Se, por um acaso, esse pequeno momento de estudo nosso nos ajudou de alguma forma a abrir o seu pensamento, a ficar curioso, e não pertence a nenhuma casa espírita, fica o convite: venha estudar. O GECAL tem os seus cursos, a casa de Leon Denis, na qual eu participo,
lá em Bento Ribeiro, GECAL aqui em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro, e tantas outras casas espíritas sérias promovem estudos das obras de Kardec, Livro dos Espíritos, ou melhor, o que é o Espiritismo, que para quem está iniciando, como já nos disse o Sr. Allan Kardec, é bom começar pelo que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno. E há tantas outras obras que nós temos por aí adiante. Venha estudar conosco, venha aprofundar o seu conhecimento, venha buscar as respostas para os seus questionamentos de vida, venha descobrir o sentido da vida, venha aprender como é que conseguimos essa felicidade, como conseguimos ter esse objetivo de vida. Não importa qual religião você for, não importa, porque a doutrina espírita, o que ela tem de bom de vários ângulos, um deles é esse. Ela não vai te cobrar a ser espírita. Em nossas casas nós encontramos, nós recebemos irmãos e irmãs de outras denominações religiosas que vêm em busca daquilo em que ainda não encontraram respostas. E muitos estudam, compreendem e retornam aos seus pontos de origem. Ótimo! Vão continuar sendo trabalhadores, mas conscientes. Então venha. Se o seu coração se sentiu alegre nesses breves momentos, procure o GECAL, tem o Centro Espírita Leon Denis, tem outras casas aí também mais próximas, né? Tem os estudos que o GECAL está proporcionando por essa ferramenta, né? Estamos passando por esse momento de isolamento. Há N alternativas para esse nosso crescimento. Fica o convite para todos vocês, tá? Nosso horário, infelizmente, já está chegando. Peço desculpas se de repente não conseguir abranger todo o aspecto desse sentido da vida, até porque a doutrina espírita é vastíssima, né? Nós estudamos durante muito tempo e vamos continuar estudando e descobrindo cada vez coisas mais novas, mas que tenha deixado um pouquinho de gosto, daquele gostinho de quero mais, para o próximo estudo que a casa aqui oferece, e venham participar também dos cursos, tá? Fica um beijo, um abraço fraterno no coração de cada um de vocês. Nós vamos fazer a nossa prece, tá, de encerramento, e desejo a todos um ótimo dia, um ótimo final de semana e início de semana. Então vamos, nesse momento, mentalizar a figura do Mestre Jesus e vamos dizer assim: Mestre Jesus, irmão querido de todas as horas, agradecemos ao teu coração amoroso por mais esse breve período que aqui tivemos de estudos nessa abençoada casa do Grupo Espírita Caminho da Luz, junto a esses corações que aqui aportaram e que aportarão em busca de conhecimento, em busca de equilíbrio, pacificação. Abençoa a todos eles. Abençoa também a esse nosso país, a esse nosso estado, nosso bairro, a todos os nossos corações queridos que estão em casa, para que possamos estar sempre abertos e dispostos a atender o teu chamado, irmão querido. E assim, em teu nome, em nome também desses abnegados orientadores espirituais de todos nós, desse grupo do GECAL, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por encerrado a parte que nos cabe nos trabalhos dessa noite. Que assim seja. Mais uma vez obrigado. Fico muito agradecido pelo convite. Fiquem com Deus e até a próxima.